formação de imagem na lente convergente e divergente, ok? Então vamos para a telinha só para lembrar alguns raios notáveis. Olha aí, todo raio que vem paralelo, quando passa por uma lente convergente, vai para o foco. Então, ó, se vem um raio de luz aqui paralelo, quando pega essa lente convergente, ela vai para o foco, tá? O outro raio também muito usado é esse daqui, ó, todo raio de luz que passa pelo centro óptico da lente, ele não sofre desvio. Então, nós vamos usar esses dois raios aí para construir as imagens, ok? Então, o primeiro raio, todo raio que vem paralelo, passa pela lente e vai para o foco. Segundo, todo raio de luz que passa pelo meio da lente, pelo centro óptico da lente, não sofre desvio. Aí vamos ver aí na lente divergente, formação de imagem da lente divergente. E lembre que a lente divergente, ela é sempre representada dessa forma, que está aí em azul. Um traço vertical e as extremidades desse jeito aí. Então, quando aparece essa lente aí, nós já sabemos de sala de aula que é uma lente divergente. Todo raio de luz que vem paralelo, observe esse raio 1 aqui, ó, todo esse raio 1, todo raio de luz que vem paralelo passa pelo foco. Como ela é divergente, ela diverge, o raio sai, mas o prolongamento dele passa aqui pelo foco da lente, ok? E o segundo raio de luz, esse daqui o segundo, todo raio de luz aqui o segundo, todo raio de luz que passa pelo centro óptico da lente não sofre desvio. Observem, vestibulando, que esses dois raios aí, ó, eles não vão se encontrar, ó. Esses dois raios não vão se encontrar, porque essa lente é divergente, o raio passa por ela e diverge. Eles não vão se encontrar, mas o prolongamento deles se encontram. Então, esse prolongamento forma a imagem. Então, a imagem desse objeto aqui está aqui, ó, tá? E essa imagem, observe que por ser prolongamento, os raios de luz não se encontram, então ela não é classificada como imagem real. Ela é classificada como uma imagem virtual. Por que virtual? Porque quem se encontrou não foram os raios de luz, e sim o prolongamento deles. Então, essa imagem em que é formada pelos prolongamentos do raio, ela é virtual. Toda virtual é direita, observe que ela está de cabeça para cima, então ela é direta, direita, e é menor que o objeto. Então, a lente divergente só fornece um tipo de imagem que eu já tinha falado nessa aula, e aqui a gente está aprendendo a construir. Ela é virtual, direita e menor que o objeto. Está aqui, ó, virtual, direita e menor que esse objeto, ó, ok? Então, a imagem da lente divergente sempre vai ser virtual, direita e menor. Agora, olha a diferença para a lente convergente. Olha essa imagem formada aí na lente convergente, tá? Ela é virtual? Não, professor. Porque os raios de luz se encontraram, ó. Os prolongamentos deles é que não vão se encontrar. Então, quando os raios de luz se encontram, eu digo que a imagem é real, eu classifico como real, tá? Já essa aqui, ó, em que os raios não se encontraram, eu já classifico como virtual. Agora, se os raios de luz se encontram, eu classifico como real. Então, aqui, ó, todo raio que vem paralelo passa pelo foco. Todo raio que passa pelo centro óptico não sofre desvio. Eles vão se encontrar aqui, então desse objeto aqui eu tenho minha imagem aqui. Então observe que essa imagem é real invertida, toda imagem classificada como real, ela é invertida, ó. O objeto está de cabeça para cima, a imagem está de cabeça para baixo, então ela é invertida e observe que ela é menor, um pouco menor. Então, olha só, nós toda vez que tivermos, aqui é o foco, aqui é o ponto anteprincipal, aqui é o foco imagem, aqui é o ponto anteprincipal da imagem, aqui é o centro óptico da lente, como vocês viram, e esse objeto eu coloquei ele aonde? Esse objeto, nessa primeira posição aí, ele está além do ponto anteprincipal aí, do ponto A. Então, se ele estiver além do ponto anteprincipal, a imagem será real, toda real é invertida e menor, tá? Se ele estiver no ponto A, se ele estivesse aqui no ponto A, a imagem seria real, invertida e do mesmo tamanho. Se o objeto estivesse entre o ponto principal e o foco, a imagem seria real, invertida e maior. Se estiver no foco da lente convergente, ó, que aqui a lente é convergente, não forma imagem. E se estiver entre o foco e o centro óptico da lente, ela é virtual, direita e maior. Então, vamos apagar para explicar novamente e fazer cada uma
devagarinho para vocês entenderem, ok? Ó, então, ó, essa lente ela é convergente. Por que é convergente? Porque a lente convergente é representada assim, esse traço aí que está vertical e as setinhas nesse sentido. A divergente, ó, como é diferente a borda, ó. A divergente, a borda é mais grossa, lembra que a gente falou? Então, a divergente que vocês viram, só apagando aqui, só forma um tipo de imagem, real, invertida, virtual, direita e menor. Então, a divergente, ó, só forma a imagem virtual, direita, observe que o objeto está de cabeça para cima, a imagem também, e menor. Então, a divergente é sempre isso. A convergente vai depender, ó. Essa aqui é uma lente convergente, vai depender. Se o objeto estiver além desse ponto A aqui, ó, eu tenho ela real, direita e menor, tá certo? Se tiver no ponto A, o objeto estivesse aqui no ponto A, no ponto anteprincipal, então já seria real invertida do mesmo tamanho. Se tivesse entre o ponto principal e o foco aqui, por exemplo, já seria real invertida e maior. Então, na lente convergente, depende de onde eu coloco o objeto. Na divergente, não. Na divergente só tem um tipo de imagem. Então, na convergente, esse aqui é o primeiro tipo. É o primeiro tipo de imagem da lente convergente. Real, invertida e menor. Essa é exatamente quando o objeto está onde? Além do ponto A, ó, além do ponto anteprincipal, tá? Que aqui é o centro óptico, vocês viram em sala de aula, aqui é o foco da lente, é o objeto, e aqui é o ponto anteprincipal. Quando o objeto é colocado depois do ponto anteprincipal, bem distante da lente, a imagem é real, invertida e menor, ok? É isso que ocorre no nosso olho humano. A nossa lente aqui do olho humano, o cristalino, ela é uma lente convergente, não esqueça. O nosso olho tem uma lente convergente, tá? Então, ele pega a árvore lá, ó, e coloca a árvore menor aqui, ó. Então, a imagem é real, porque a luz entra no nosso olho, a pupila abre para essa luz entrar, a íris, a pupila, tá? Ela é real, invertida, observe que a árvore está de cabeça para cima, o objeto, a imagem está de cabeça para baixo, e ela é menor, forma atrás do nosso olho, onde a gente chama a retina do olho, ok? Então, a nossa lente do olho, ela é convergente, essa árvore está além do ponto antes principal e a imagem é real, invertida e menor. Aí você diz, professor Luiz Carlos, na câmera fotográfica a foto também é menor, então entra a luz na câmera fotográfica, entra, tá? Então essa imagem aqui ela é real porque tem luz, ela é invertida na máquina fotográfica, a imagem está de cabeça para baixo e ela é menor que o objeto, ok? Então para isso acontecer, essa árvore, esse objeto, em comparação ao olho humano e à máquina fotográfica, isso tem que estar além do ponto anteprincipal, porque a imagem é menor. Porque, como eu disse para vocês, para a imagem ser menor, o objeto numa lente convergente tem que estar além do ponto anteprincipal. Deixa eu apagar aqui. Então, o objeto tem que estar depois desse ponto, tá? Porque se tiver nesse ponto, é do mesmo tamanho. Então, no olho humano, na máquina fotográfica, como a imagem é menor, o objeto tem que estar além do ponto A. Então, toda vez que o objeto estiver numa lente convergente, além do ponto principal, a imagem vai ser real, invertida e menor. Se tiver no ponto, em cima do ponto principal, a imagem vai ser do mesmo tamanho. Se o objeto estiver entre o ponto principal e o foco, a imagem vai ser maior, tá? Então, como na máquina fotográfica e no olho humano a imagem é menor, o objeto tem que estar onde? Em relação ao nosso olho humano, em relação à máquina fotográfica, além do ponto anteprincipal. Olha para cá, para cá, para cá. Então, a lente convergente, ela tem 3 tipos de imagens reais. Todas reais são invertidas, mas ela tem menor que o objeto quando está além do ponto A, ela é do mesmo tamanho do objeto quando está no ponto A e ela é maior quando está entre o ponto A e o foco, ok? Aí eu botei aqui, para vocês, dá uma olhadinha aqui, o que ocorre na parte aí da miopia, né? No olho, o que é que acontece? É como se o olho fosse maior, alongado, a gente chama de olho grande. O que acontece é que na miopia, a imagem se forma antes da retina, antes da parte de trás do olho. Ela se forma antes aqui, no meio, na metade, no meio do olho aí, tá certo? Então, como essa imagem, os raios estão se encontrando antes,
a imagem, se pudesse se formar, ela se formaria antes da retina. Mas, na verdade, quando ela vem se formar aqui na retina, os raios não estão mais juntos. Então, borra, uma imagem borrada. Então, para corrigir isso, eu tenho que colocar uma outra lente de óculos convergente. Essa outra lente aí para corrigir a miopia, ela vai pegar esses raios de luz e vai fazer com que eles saiam um pouco mais, para que eles não se encontrem antes da retina, e sim se encontrem na própria retina. Então, apagando aí, o que é que acontece? Na miopia, acontece que o nosso olho, os raios se juntam antes de chegar no final do olho. Observe aí na figura que os raios se juntaram antes de chegar no final do olho. E ele é para se juntar exatamente aonde, como nós vimos na figura passada. Aqui, no fim do olho. Então, na miopia, a pessoa que tem miopia, o famoso olho grande, é como se o olho aí tivesse maior e esse raio se encontrasse não na retina, mas aí em uma parte dentro do olho. Então, se eles se encontram aqui, para ter o foco bom, quando ele chegar aqui na parte de trás da retina, ele vai estar desfocado. Então, a pessoa míope, ela não vê bem um objeto de longe, tá certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Para corrigir, eu coloco uma lente divergente. Por quê? Porque a lente divergente vai pegar esses raios que vêm do objeto, vai fazer com que ele saia um pouco mais, aí quando ele passa pela lente, ele vem um pouco mais distante, aí se forma exatamente na retina. Então, a pessoa com miopia, está aí a explicação, é que os raios se encontram antes de chegar na retina, e quando chega na retina, eles já estão separados de novo. Então, formam uma borra, tá? Aí, o que é que acontece? Como a miopia é para corrigir, eu coloco uma lente de óculos, no meu óculos, uma lente de contato divergente, porque afasta mais um pouco esses raios que vêm, afasta mais eles um pouquinho, como vocês estão vendo aí na figura, aí quando eles se encontrarem, em vez de se encontrar aqui na frente, vão se encontrar exatamente na própria retina. Então, para corrigir a miopia, eu uso uma lente divergente. E na hipermetropia, que é a dificuldade de ver de perto, o que acontece é que os raios de luz, se eles pudessem ultrapassar o olho, eles iam se encontrar após do olho. Então, eu tenho que botar uma outra lente de contato ou lente no óculos convergente para convergir mais esses raios e eles, em vez de se encontrar aqui atrás, aqui atrás do olho, em vez de eles se encontrar aqui atrás, eles voltem exatamente aqui para o olho, para o local do olho, que é a retina. Então, na hipermetropia, eu coloco uma lente convergente para convergir esses raios que eles não estão conseguindo se encontrar na retina. Eles estão na retina, eles estão borrando. Eles só conseguem se encontrar lá atrás. Então, eu tenho que fazer eles convergir antes para se encontrar aqui na retina. Então, eu coloco na frente uma lente convergente para aproximar mais ainda esses raios, ok? Então, enquanto na miopia, os raios se encontram antes da retina, eu tenho que botar uma lente divergente para afastar eles e quando eles voltarem a se encontrar, venha exatamente para a retina, que aqui ele está antes da retina, a retina está aqui atrás, ok? Então, eu uso uma lente divergente para corrigir a miopia. E a hipermetropia é como se eu tivesse um olho curto, os raios se encontram depois desse olho, então eu ponho mais uma lente convergente, junto com a do meu olho, que já é convergente, para que esses raios se encontrem mais aqui na frente, ou seja, na própria retina. Ok? Para cá, para cá, para cá. Então, essas aí são as partes que nós vimos aí de lentes, na parte de lentes convergente e na parte de lentes divergente. Aí, eu queria só fechar com vocês, olha aí na figura agora, mostrando a imagem de um objeto quando eu tenho uma lente convergente e esse objeto está aqui entre o foco e o centro óptico da lente. Então, observe que os raios que vêm paralelo, como a lente é convergente, passa pelo foco, mas esses dois raios não vão se encontrar. Quem se encontra é o prolongamento dele. Então, os prolongamentos, quando se encontram, formam uma imagem virtual. Toda a imagem virtual é direita, ou seja, direta, está aqui de cabeça para cima, o objeto de cabeça para cima, a imagem de cabeça para cima, e é maior que o objeto. Isso aqui é que a gente chama lente de aumento. Então, o que é uma lente de aumento? Vai para cá, vestibulando. Uma lente de aumento é uma lente convergente, em que o objeto é colocado entre o foco e a lente. Então, se eu coloco o objeto entre o foco e a lente
convergente, aí eu vou ter uma imagem aumentada, virtual e direita. É da lupa, é aquela lente que você vai ler que a letra fica maior do livro. É porque é uma lente convergente, ok? Então a convergente ela dá a imagem virtual direita e maior. Olha aí na figura aí, ó. Se eu colocar aí, ó, uma vela, eu quiser ver uma vela, olhando aqui, tem uma lente aqui na minha frente, eu estou com o olho aqui, olhando para a lente, tem uma vela. Se essa vela estiver próximo da lente, ou seja, entre o foco e o centro óptico, essa vela vai aumentar o tamanho dela. Então, tem uma imagem virtual, direita e maior, ok? Então, na lente convergente, depende de onde eu botar o objeto, eu vou ter a imagem real ou vou ter a imagem virtual. Na lente divergente, a imagem vai ser sempre o quê? Na lente divergente, a imagem vai ser sempre virtual, direita e menor. Na convergente, ela pode ser virtual, direita e maior, tá? E vai aparecer aí o nosso blog, você pode ir lá, são mais de 800 aulas gratuitas para você que está fazendo concurso, Enem, todas as disciplinas, ok? Uma boa noite e fiquem com Deus.